Vamos começar? Yeah! Ele é ator, diretor e dramaturgo. Hoje eu converso com o Márcio Abreu. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo, e você, Ed? Tudo certinho. Márcio, me diz uma coisa. Você nasceu no Rio de Janeiro e com 15 anos de vida você veio para Curitiba. 16 anos. Eu vim para Curitiba, final dos anos 80. Aham. Curitiba, uma cidade extraordinária nesse período, assim, final dos anos 80 e dos anos 90 em Curitiba. Era uma efervescência muito interessante, artística. A cidade também era um pouco menor. Era menor? Era menor, a cidade de Curitiba cresceu muito rápido. Era assim, o meu pai, quando a gente vinha pra cá, uma piada isso, tá? Mas é verdade. Ele falava, ó, vocês vão mudar pra um lugar que eu adoro, mas é uma fazenda asfaltada. Fazenda asfaltada. Meu pai é muito urbano e tal, mas assim, uma brincadeira, uma piada, porque Curitiba vir pra Curitiba adolescente, pra mim foi uma experiência fundante, assim, na minha personalidade artística e intelectual. Você começou a sua carreira lá ou aqui em Curitiba? Aqui, imagina, eu era super jovem, eu fui... No Rio, claro, eu fazia teatro, eu sempre fiz teatro, de alguma maneira, assim, na escola, com os amigos e tal, sempre fui ligado, sempre tive uma propensão ao teatro, não só ao teatro, às artes, assim, eu tenho uma vivência desde muito pequeno, desde criança. A minha brincadeira sempre foi ou pintar, ou desenhar, ou me fantasiar, fazer teatro. E eu passei minha infância no cinema. Então, começar uma atividade especificamente no teatro, que acabou se tornando a minha profissão, não foi um momento de crise, de, sabe assim, de pensar o que eu quero ser da vida, vou escolher uma coisa. Para mim não fazia muito sentido pensar nisso, certo, dessa maneira, como uma escolha muito racional, porque já fazia tanto parte da minha vida. Mas eu, por exemplo, em Curitiba, eu me envolvi muito rapidamente com um movimento misturado da cidade, dos poetas, dos músicos. E o que fez o coração do jovem Márcio Abreu bater mais forte assim, no teatro? O que te seduziu? O teatro no teatro existe uma coisa que talvez seja a sua maior especificidade em relação às outras artes, assim, porque tem alguma coisa aí que te dá a ilusão de você poder tentar criar um outro mundo, outro mundo. Né? É uma grande ilusão, mas uma ilusão boa, né? Mas o teatro tem uma base utópica muito forte. Né? A ideia de transformação do homem que está na base da história do teatro, da ideia do teatro. É o que faz a força do teatro. Né? Mas existem muitos teatros, né? Existem muitas formas de se fazer teatro. Existem muitas circunstâncias nas quais o teatro age, né? No mundo, na sociedade. Então você pode ver o teatro de muitas maneiras. Mas o meu teatro, o teatro que eu acredito, tem, mesmo que seja, às vezes até ingênuo, tem uma base de utopia assim, por trás. Legal. Da possibilidade de pensar o mundo de outras formas, de inventar um mundo para se viver. E eu acho que isso me seduzia desde criança. Eu sempre achei que o mundo assim era pouco, era desinteressante. Assim. E aí o teatro me dá a possibilidade de entrar no mundo concreto, real, com mais potência. E a ideia de que a vida no teatro é intensa foi uma descoberta radical para mim. Então, eu costumo falar, por exemplo, para os atores com os quais eu trabalho, que o período, por exemplo,
de duração de uma peça, quando um ator está em cena, é um momento, sei lá, se a peça está em cena 1 hora, é 1 hora da vida dele. E 1 hora da vida dos espectadores, dos outros atores que estão em cena. Então essa 1 hora, ela não pode ser desperdiçada, em 1 minuto de vida pode ser desperdiçada. Falando de atores, na sua opinião, quais são as qualidades e defeitos que formam um grande ator? O que tem de mais singular, o que tem de mais interessante para mim, uma opinião muito minha, Sim. Num ator é a sua singularidade. Certo. É quem ele é e que o difere de outros. Assim, é a sua profundidade inacessível, é a sua loucura singular, né? Então, há atores que são mais preparados tecnicamente, outros menos, outros mais intuitivos, e aí depende muito do que e esses dois campos, a técnica e a intuição, depende muito de como esses dois campos se articulam, ou podem ser articulados nessa ou naquela peça, nessa ou naquela obra, né? Mas o que eu admiro mais no ator é a sua singularidade, a sua capacidade de ser vivo numa sala de ensaio. E você acha que os jovens atores estão preparados para o teatro? Não. Definitivamente não. Não estão preparados. No Brasil não estão preparados para nada. É mesmo? Não, eu acho. Assim, eu não estou dizendo que os atores brasileiros são péssimos, nada disso. A gente, Curitiba, por exemplo, é uma cidade de atores sensacionais, o que não significa que os jovens atores sejam preparados, não são. E o que falta? Falta estudo, falta escola, falta cultura, falta educação, não só no teatro, no país. Falta comprometimento, assim, se você coloca, eu não estou falando de talento, que talento se constrói, estou falando de preparação. Se você pega um ator francês que saiu de um conservatório, que tem 20 anos, 22 anos, e pega um ator brasileiro que saiu de uma escola de teatro, salvo algumas poucas escolas de teatro, como a IAD, em São Paulo, que é o único, ou um dos únicos conservatórios, assim, com essa ideia de formação de ator, historicamente, que tem no Brasil. Assim, se você coloca um ator que saiu de um conservatório de teatro na França ao lado de um ator da mesma idade no Brasil, que saiu de escolas ou de faculdades e tal, assim, tá de chorar. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com atores franceses e jovens atores franceses. Independente, eu não estou falando de talento e de capacidade de trabalho, porque assim, talvez, nesse sentido, a gente seja tá na frente. Melhor. Mas assim, uma capacidade de lidar com o texto, preparado na música, todos tocam e cantam bem. Cantam, dançam. Cantam, tocam, fazem tudo. Entende? Tem uma bagagem cultural grande, bastante de literatura, de tudo, de teatro do mundo inteiro. Né? Então tem uma coisa que se chama formação, que então, nesse sentido, para ser bem sincero, eu acho que o teatro brasileiro é extraordinariamente maravilhoso. Porque para o teatro no Brasil ser o que é sempre um ato de resistência, é sempre uma estrada mais longa, é sempre quebrar obstáculos, é sempre se superar. Porque é um país que não tem formação suficiente. Melhorou, claro, melhora a cada dia. Tem escolas extraordinárias no Brasil. Além da EAD, tem a São Paulo, a ASP, Escola de Teatro, uma escola maravilhosa, que tem um pensamento modular de formação incrível, prático, uma escola pública, que dá bolsa para os alunos. É disso que a gente precisa, de ensino público. Uau! A gente precisa de ensino público. A gente tem que entender que a educação é um direito e a ideia de educação é pública.
A educação privada é quase um desvio, é quase obsceno pensar que a educação é um negócio. Que tem gente que ganha dinheiro, que vende educação. Né? Isso é obsceno. Então a gente no Brasil vive a rebarba de uma educação pública destruída, e a gente tem que pagar para ser mal educado. E você acha que com o tempo e com a experiência se torna mais fácil ou mais difícil de fazer teatro? Mais difícil. Cada Mais dia eu difícil. não sei como é que eu tô aguentando. Já estou no fim das minhas pernas. Cada vez mais difícil. Você costuma ter crises criativas, assim, quando é um processo? Sempre eu tenho crise criativa. É mesmo? Diariamente. Diariamente. Minha vida é um inferno. Esse foi o Certas Pessoas com o Márcio Abreu. Se curtiu, deixa o seu curtir, compartilha, assina o canal. E semana que vem a gente tem mais entrevistas tão legais quanto essa. Se cuidem, até lá.